Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre o boleto bancário, ferramenta adotada pelos banqueiros ainda na década de 80 e muito comum após uma aquisição. Você recebe o boleto correspondente aos valores devidos mensalmente, seja em carnê ou mesmo em unidades. Normalmente olhamos para ele e nos concentramos apenas em duas coisas: no valor que vai ser pago mensalmente e na data do vencimento, para que a gente possa colocar na nossa lista de obrigações mensais ou bimestrais e possa fazer uma previsão orçamentária para dar tudo certo. Lembrando que para o banqueiro, pagar na data significa pontual. Pagar antecipado significa pontual. Pagar depois significa um dia. Pagando depois significa atrasa. Ou seja, você pode ter o conceito mudado de um dia para o outro, apenas por um deslize ou por um esquecimento. Mas uma coisa intriga muita gente. O que querem realmente dizer aquele monte de número que fica na parte superior do boleto? Já que o que vem no código de barras, na parte inferior, a gente não consegue entender. Hoje você irá entender para que servem e o que significam todos aqueles conjuntos de números. Vamos adotar um boleto real do Banco do Brasil e que tivemos o cuidado de esconder o nome do cedente e o nome do sacado. Afinal, você sabe o que é cedente? O cedente é aquele que cede ao banco o direito da cobrança, que transfere ao banco a responsabilidade da cobrança. O sacado é você que está devendo ou você que comprou aquele objeto e que recebeu o boleto para pagar. Estas são as duas figuras. E o banco, como prestador de serviço, recebe a ordem de lhe cobrar e vai lhe apresentar o boleto na data aprazada ou antes da data aprazada para você se programar. Vamos lá. Vamos à foto de um boleto com umas imagens informando cada item, cada ponto desses números que estão na imagem que você está vendo. A primeira delas, e a mais curiosa, é o início, o 001. O que é esse 001? O 001 é o número do banco na Câmara de Compensação do Banco Central. Então, no caso aí, nós temos o 001, que é o Banco do Brasil. Mas se fosse Bradesco, era 237 e por aí vai. Depois desses três primeiros números que indicam o banco que está fazendo a cobrança, vem um quarto número que, no caso, é o 9. O 9 indica que a cobrança é em real, que lá fora, no meio internacional, nossa moeda é conhecida como BRL. Os 5 zeros subsequentes são espaços para que o banqueiro coloque mais informações do seu interesse. E o último número é o dígito verificador do campo 1. No campo 2, nós podemos observar que tem 10 números. E esses 10 números, se você observar direitinho, você vai ver que eles indicam os primeiros números do nosso número, que está aí marcado com uma seta. E o último dígito desse campo, do campo 2, é exatamente o dígito verificador deste campo 2. Os 8 próximos números são o número do documento e os 2 números seguintes são o número da carteira de cobrança do banco. E o último número é o dígito verificador do campo 3. O quarto e solitário número é o dígito verificador geral deste boleto, que no caso aí é 4. E agora vem a parte mais interessante. O último campo, o quinto, ele é composto por 14 números, sendo que os primeiros 4 números informam a data de vencimento do título. Neste caso, dá para a gente perceber que a data é 27 de outubro de 2022. Mas como é que dá para este número, que aparece aí, 9.151, ser exatamente do dia 27 de outubro de 2022?
Você tem ideia? Olha bem aí a conta para você entender o porquê funciona desse jeito. No dia 7 de outubro de 1997, iniciou esse formato de boleto. Não desse jeito que aí está, mas na forma que hoje é apresentado para a sociedade, para as pessoas, para os devedores. E para facilitar o entendimento, eu fiz a contagem da quantidade de dias até para confirmar se realmente eram 9.151. Dá uma olhada aí na imagem, na foto. Lembrando que esses que estão em vermelho, eles são caracterizados por um dia a mais, que são os anos bissextos. Então, no lugar de 365 dias, são 366 dias. A primeira conta são 85 dias, que é exatamente do dia 7 de outubro até o fim do ano de 1997. E o último, que são 300, é do dia 1º de janeiro deste ano até o dia 27, que é a data limite de pagamento desse boleto. Ah, mas e aí? Quando chegar em 9.999? Ah, aí é outra história. Mas e quando chegar em 9.999, vai passar para 10.000? Não, se ele passasse para 10.000, ele iria ocupar 5 espaços, 5 dígitos. Primeiro, você precisa saber quando vai acontecer essa data 9.999. E ela acontecerá no dia 21 de fevereiro de 2025. A partir do dia 22, o que era 9.999 passará a ser 1.000, que volta a ser 4 dígitos, e daí em diante, dia 23 será o 1.001, dia 24 de fevereiro de 2025 será o 1.002 e assim por diante, mantendo sempre o campo com 14 dígitos. Mas e aí, um detalhe, finalmente, o campo onde constam os valores do boleto, que nesse caso específico é de R$ 328,40. Neste campo, cabe no máximo um boleto no valor de R$ 99.999.999,99. E se o valor do boleto fosse de 100 milhões, por exemplo, como é que ficaria? Este deve simplesmente avançar sobre os 4 números do vencimento. Ou seja, ele no lugar de ter 10 dígitos, passaria a ter 11 dígitos. Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.